Olá, sou doutora Edna Aragão, doutora e pesquisadora em biotecnologia, professora universitária e fisioterapeuta. No dia de hoje, quero te convidar para assistir esse vídeo que vai falar sobre miopatias inflamatórias, também dentro das doenças autoimunes. Aproveito para convidar você para se inscrever, tocar no sininho, assistir meus outros vídeos, dar o like, comenta, contribui. Te aguardo. Pois bem, as miopatias inflamatórias, no meu caso, são vários tipos, mas eu chamo a atenção principalmente das dermatomiosites, dermatopolimiosites e das polimiosites. Nomes estranhos, não é? Mas é assim que são denominadas as nossas miopatias. As miopatias, por serem doenças autoimunes, elas causam uma inflamação em nossos músculos. Essas inflamações, no caso da dermatomiosite, vão vir acompanhadas de alterações de pele. As alterações da pele, elas vêm muito no rosto e na pálpebra superior, ficando muito avermelhado, que a gente chama de eritema, né, intenso. Elas podem vir em outras regiões, aqui no queixo, pescoço, colo, né? Às vezes eu tenho umas mais no rosto e outras áreas, principalmente no rosto, mas também pode vir acompanhadas em descamações, espessamento de pele nas articulações, nessa parte superior das articulações, né? A gente chama de mão de ferreiro, trabalha muito, a mão fica grossa, né? Eu tenho aqui um pouquinho, mas muito pouco. E também pode ser encontrado eritemas no cotovelo e no joelho, que eu não tenho. Além disso, dessas alterações dermatológicas, que é o nosso caso aqui, vamos falar das inflamações dos músculos. Então, o que é que vem a acontecer com essas inflamações musculares? Os músculos, eles sofrem uma alteração na sua oxigenação, e essa alteração nessa oxigenação faz com que esses músculos, eles sofram um processo inflamatório e façam com que essa lesão, ela cause uma sequência de alterações e que venham danificar o músculo. Então, as fibras musculares que são comprometidas são fibras proximais, próximas ao meio do corpo, ao eixo do corpo, às vértebras corporais, à coluna. Então, a musculatura mais próxima, tanto dos ombros quanto dos quadris, elas são mais comprometidas. E faz com que a pessoa ela tenha uma dificuldade de execução de algumas atividades que, por vezes, você não identifica que tem um comprometimento visível da musculatura. Então, a musculatura, ela fica aparentemente sadia, mas você não consegue se levantar da cadeira, se sentar da cadeira, andar, sair de uma altura para outra, um agachamento, ficar de cócoras, é muito difícil. Porque essa musculatura que está comprometida é proximal, é mais central ao corpo, e não nos braços e nas pernas, como a gente pensa encontrar quando fala-se de fraqueza muscular, né? E essa musculatura faz com que a gente tenha uma modificação produzindo mais um tipo de fibra muscular que ela é fraca na resistência, ou seja, ela não sustenta muito a atividade, ela enfraquece rápido. E isso faz com que a musculatura ela se lesione. Quando ela se lesiona, vai acontecer naquela área de lesão, né, uma tentativa de regeneração, que é o que acontece nos nossos músculos sadios. Mas quando a musculatura é lesionada, ela libera para o sangue, a corrente sanguínea nossa, uma enzima, que é a creatinina fosfoquinase, né?
E essa enzima vai ser um marcador que vai dizer se seu músculo está sofrendo, né, e sofrendo muito. Então, nós temos essa enzima no nossa corrente sanguínea naturalmente, porque o nosso músculo trabalhando, ele vai liberar. Mas o quantitativo dessas enzimas é que vai determinar que você tenha uma lesão muscular. Mas é uma lesão muscular decorrente de uma doença. E ela vai refletir justamente esse comprometimento, que é a creatinina fosfoquinase. Então, quando esse músculo ele está com esse processo de lesão, existe na célula sadia um processo natural de regeneração. Só que quando você está doente com essa miopatia inflamatória, em vez de seu organismo estimular as células que vão regenerar seus músculos que foram danificados, elas produzem um outro tipo de célula. E essa outra célula que entra no processo regenerativo, ela, em vez de produzir uma fibra muscular sadia, ela produz uma fibra muscular gordurosa. Ela fica no lugar, substituindo aquela fibra lesionada. Então, começa o nosso músculo a ter substituição de fibras sadias por fibras gordurosas. Ele vai, quando você está no processo crônico, ou seja, quando você está há muito tempo no comprometimento muscular de muitos meses ou anos, esse tecido gorduroso ele começa a ser transformado em fibrose. São cicatrizes no músculo. E quando o músculo tem cicatrizes, ele não consegue contrair, porque ali fica preso. E você perde fibra de contração. Então, é preciso a gente entender que buscar exercícios que favoreçam as fibras musculares que produzem oxigênio são importantes. A produção de fibras que trabalham por oxigênio, elas vão oxigenar o tecido e já foi visto por pesquisas que essa oxigenação, que a gente chama de oxidação, ela vai contribuir para diminuir essa gordura no tecido. Então, essa fibra muscular oxidativa, além de deixar você mais apto ao exercício, aos movimentos, mantendo você funcional, ela ainda vai fazer com que você contribua para diminuir aquele tecido, aquele acúmulo de tecido gorduroso. Então, é importante a gente entender como o processo das miopatias inflamatórias acontecem e como nós pacientes, podemos contribuir nessas doenças autoimunes. Estou falando aqui, além de toda uma contribuição medicamentosa, de toda uma contribuição alimentar, que é uma outra conversa. Nós estamos falando aqui dos comprometimentos musculares pela miopatia inflamatória decorrente da doença autoimune. E dessa forma, a gente tem como saber se comportar. Às vezes você não tem uma força para estar exercendo aquela atividade continuadamente, mas você pode fazer durante o dia várias atividades para ir recuperando a sua movimentação, a sua força muscular e não sobrecarregar. Não é mais dito que o exercício resistido ele prejudica a fibra muscular. Hoje já tem pesquisas que mostram que exercícios resistidos aeróbicos, ou seja, de movimentos, de repetições resistidos com uma força, com peso, eles são bons, eles são favoráveis para o músculo que sofre uma miopatia inflamatória. Antigamente não, antigamente se tinha um receio porque se dizia que o exercício contraindo demasiadamente ia produzir muito essa enzima a fosfoquinase, e isso ia trazer um dano muscular. As pesquisas atuais mostram que os exercícios resistidos aeróbicos, movimentos repetitivos resistidos, eles contribuem para você não ter a fraqueza muscular, que é um achado muito importante nas miopatias inflamatórias, e, consequentemente, a atrofia, porque essas fibras musculares vão se degenerando quando existe o processo inflamatório.
E o exercício físico, ele vai contribuir sendo anti-inflamatório. Então, dessa forma, a gente, além de ganhar força muscular, nós vamos contribuir para o nosso organismo produzir, que a gente chama de marcadores anti-inflamatórios. A creatina fosfoquinase vai se manter íntegra, além dos marcadores inflamatórios diminuírem e os anti-inflamatórios vão aumentar. Assim, os exercícios físicos são benéficos para quem tem miopatia autoimune. E dessa forma, a gente tem que contribuir com a nossa parte, fazendo nossos exercícios, tomando nossas medicações, cuidando da nossa alimentação, do nosso emocional e melhorando. Se você quer ouvir mais falar sobre as doenças autoimunes, as miopatias autoimunes, se inscreve, dá teu like, compartilha esse canal e assiste os outros vídeos. Te aguardo no próximo. Até mais!